Fala galera, aqui é o Vitor Teles, iniciando mais um episódio do 98Cast. Hoje a gente vai tratar de um tema bem legal que o meu amigo Marcílio Sampaio, também sócio de CF98, vai falar aqui pra gente. Qual que é o tema, Marcílio? Os benefícios do treinamento em calistenia no CrossFit, no parkour e na ginástica artística. Isso aí. E aí a gente tá com um convidado especial, Saulo, que é fundador do Templo do Macaco, professor de calistenia há mais de 4 anos, uma das maiores referências na modalidade do estado e consultor de calistenia no CF98. Seja bem-vindo, Saulo. Muitíssimo obrigado. Quero agradecer muito a oportunidade que vocês abriram, não só por estar aqui, mas também para a gente ter trabalhado junto, né? Então, a 98 foi algo que, inclusive, eu troquei uma ideia com o Vitor antigamente. Eu era inspirado pela 98, eu queria fazer parte da 98, né, bem nos primórdios, e hoje a gente está aqui, tendo uma parceria incrível, gerando muito valor, e é isso aí, satisfação. Muito obrigado, meu amigo. Você aí com certeza tem contribuído muito para o desenvolvimento da calistenia, né, na nossa academia, e sendo mais uma modalidade com grandes especialistas, e você com certeza tem uma contribuição aí muito importante nesse processo. A gente também tem como convidado aqui especial nosso atleta de parkour, especialista da modalidade, Lucas Targino. E aí galera, beleza? Atleta de calistenia há mais de 4 anos, atleta de parkour há 12 anos e instrutor de calistenia e parkour no CF98. Um dos idealizadores desse projeto aqui, uma das pessoas que incentivou para que a gente fizesse esse podcast. Então, Lucas, seja bem-vindo aí, fala um pouquinho aí de qual a tua pretensão nesse podcast. E aí galera, beleza? Assim como o Saulo, eu também sou bem grato, né, para a questão da CF, o acolhimento, a oportunidade que a CF trouxe pra gente, né? A CF era uma empresa que eu nem conhecia, nem sabia que existia, já tinha ouvido só falar na Viva Água, né? Quando eu conheci a CF, a forma que a CF trabalha, né? O Vitor chegou pra gente, atleta de parkour, convidou a gente a nos patrocinar e tal. Eu fiquei, caraca, que massa, é uma empresa que tem visão, né? Eles mostraram muita visão, acreditaram na gente. E hoje a gente tá aí trabalhando junto, já faz um tempo, né? Faz pouco tempo aí que a gente tá trabalhando junto, mas já tá dando muito resultado. Isso aí. Tá agindo que, apesar da pouca idade, é um cara que tem uma visão bem ambiciosa no bom sentido, né? De crescimento, de desenvolvimento, e com certeza aí se manter os estudos vai se tornar aí uma grande referência, ainda mais do que já é. Então, gente, como a gente tratou aqui sobre a calistenia, a gente quer falar um pouco da interferência da calistenia nas modalidades CrossFit e parkour, principalmente, nesse episódio. E eu queria começar com uma pergunta. Pedir para vocês contarem um pouco sobre como a calistenia, qual a sua importância como base para outras modalidades, né? Como, por exemplo, o parkour, o CrossFit e outras modalidades que a calistenia interfere diretamente, né? Então eu vou deixar Saulo começar a falar um pouco sobre essa questão da base da calistenia, como ela interfere aí nessas outras modalidades. Perfeito. Eu sou um pouco suspeito a falar sobre isso, né? Porque o meu processo introdutório foi justamente na ginástica do cross. Então, há um tempo atrás, né, 4 anos, comecei a trabalhar dando aulas como professor, e eu vi a oportunidade, eu vi que existia essa janela incrível e eu estava completamente me encaixando nesse momento. Surgiu essa onda, né, uma necessidade, o CrossFit veio com uma ascensão e foi um boom. Aí eu peguei e pensei, cara, vou começar a inserir a calistenia como base de ginástica, porque a calistenia nada mais, nada menos é a parte da ginástica, mas focado em força. Então a gente, calistênicos, temos base de uma maneira acima da média. Tanto é que quando os meus alunos chegam lá no templo, eu falo, cara, a base da calistenia é extremamente alta. Então, um atleta que chega lá, muitas vezes acha um movimento simples, mas na hora do pega pra capar,
A parada é completamente diferente. Então, comecei trabalhando a ginástica, inclusive, em CrossFit. E isso foi uma parada assim que abrilhantou mais meus olhos, porque eu peguei experiência como professor, né? E pude ensinar uma segunda modalidade através da minha modalidade. Aí eu entendi a importância da calistenia, de fato. Caramba, essa aqui é uma parada que mexe não só com os meus, né? Não só com os calistênicos, mas ela entrega muito mais para outras pessoas. Então, no momento que eu fui introduzido, foi, digamos assim, para mim foi um sucesso pessoal, porque eu conseguia entregar aquilo que as pessoas precisavam. Eu enxerguei a necessidade e comecei a trabalhar nisso. Então a calistenia vem com esse processo de trabalhar muito bem o core, né? Os músculos nunca são trabalhados de uma maneira isolada, facilitando a interpretação de movimentos mais complexos para o aluno conseguir se desenvolver. É isso aí. Só fazendo um complemento dentro dessa questão da base da calistenia, né? A base de qualquer treinamento, ela vem da força, na maioria dos esportes, né? Então você vai pegar as capacidades motoras como um todo, a força é a base de todas elas. Sem força você não tem nenhuma outra capacidade motora. Então a calistenia, ela proporciona justamente isso. Ela faz o treinamento de base, o treinamento que vai gerar qualquer outra progressão a partir da força. E você, às vezes as pessoas têm a percepção de que treinamento de força está ligado à sobrecarga. E na calistenia, como o Saulo bem falou, é a base da ginástica, né? Então, a ginástica artística vem da calistenia, né? Como uma modalidade de base, ela trabalha fundamentalmente o core. Óbvio que trabalha o corpo todo, ela é multiarticular, mas principalmente o core como uma base. A força vem do centro para as extremidades. Então, quando você trabalha de forma isométrica, que é a base da calistenia, você consegue estar preparado para exercícios de forças em diferentes modalidades, como por exemplo na natação, como por exemplo no basquete, como por exemplo no vôlei, e principalmente no crossfit e no parkour, que o Targino logo vai falar aí sobre como a calistenia interfere, né, na modalidade parkour, né, que é a especialidade dele. E logo depois eu vou falar um pouco sobre como a calistenia interfere no crossfit, que é a minha especialidade. Vai lá, Targino, fala um pouco aí sobre como a calistenia influencia aí e melhora a tua performance no parkour. Cara, é aquele negócio, o parkour, ele usa o peso do corpo, né? Então, apesar de o parkour não ser um treinamento que tu vai pegar sobrecarga para poder carregar, o tempo inteiro tu tá se movimentando. Então, o tempo inteiro tu tá fazendo puxada, tu tá querendo subir em cima do muro para fazer o climb up, tu tá tentando, quando vai fazer o Kong, o movimento passa as pernas por dentro dos braços, tu precisa de ter uma força para absorver o impacto com o ombro, precisa de ter o ombro fortalecido para quando tu coloca a mão no chão para dividir o impacto, teu ombro não deslocar, para prevenir lesão. Então a calistenia, ela se mostra quase como uma coisa só com o parkour, né? Tanto que o parkour, com o desenvolvimento, como é um esporte que teve em desenvolvimento e ainda está em desenvolvimento, né? Tem muitos movimentos do parkour que ele puxou de outros esportes, como por exemplo o muscle up. O muscle up da calistenia, o muscle up da ginástica, o muscle up do cross, eles têm no parkour, como um movimento de parkour. Mas o muscle up do parkour não é uma técnica própria dele, é uma técnica que ele pegou de outro esporte. Então um exemplo muito massa que eu posso dar é a minha própria história. Quando começou a pandemia, eu treinava parkour antes, né? E começou a pandemia e eu me vi preso de treinar parkour, né? Eu estava num ambiente onde eu não poderia continuar treinando. Eu já conhecia a calistenia, né? E eu me botei para me aprofundar, para conhecer mais. Já que eu não posso sair para a rua e treinar parkour, eu vou ficar fazendo fortalecimento. Eu vou ficar fazendo abdominal, vou ficar fazendo barra. E o resultado, cara, foi absurdo. Foi banal. Eu não tinha noção que o meu corpo era capaz de chegar naquele nível. Se eu soubesse disso, eu tinha treinado calistenia desde o primeiro dia que eu treinei parkour para alto rendimento. Perfeitamente. Isso aí. E falou dos estímulos, né? Que são os estímulos de puxar, os estímulos de empurrar. Que na calistenia ele trabalha esses estímulos funcionais. Então o movimento de empurrar é um movimento funcional do nosso corpo. O de puxar também é. Só que você fazer isso em força
é muito mais complexo. Então, como eu falei, a base do treinamento é a força, e a calistenia vai focar na base. Por exemplo, quando você pensa em ginástica artística no cross, já existe a utilização da transferência de energia. Ou seja, você tem um balanço, um exemplo como o bar muscle up, você utiliza o balanço para fazer a subida na barra. Então, na calistenia, o exercício de subida na barra já é feito em força. Então, é mais difícil, né? Muito mais difícil. E para que a pessoa faça um movimento o Saulo vai falar isso até melhor, mas para que você faça um movimento de subida na barra em força, você tem que fazer uma base, né, anterior no sentido de puxada, com movimentos de barra fixa, né, que a gente chama de pull-up, de chest to bar, que é o peito na barra, e fazer esses movimentos, né, tem que ter uma certa quantidade de cada uma dessas progressões para aí sim pensar em desenvolvimento e nos movimentos mais complexos. Fala um pouco, Saulo, sobre essa progressão dos movimentos, como deve ser feito, como é a individualidade nesse treinamento, como identificar a calistenia, ela pode ser praticada por qualquer pessoa, como gerenciar essas adaptações para que se atinja um fim dentro de uma realidade, né? Dentro da condição física daquela pessoa. Perfeito. Primeiramente eu vou trazer um pouco mais de história, linkando o início até a gente chegar até aí, né? Então, antigamente a calistenia era um trabalho de fortalecimento, né? Um trabalho de treino militar. E ao passar do tempo, as coisas vão se aprimorando, né? É a coisa mais óbvia. Quando algo dá certo, as pessoas vão olhando aquilo com uma outra visão e isso vai tomando uma outra forma. Com a calistenia não foi diferente. Então, antigamente, era apenas um treino de base. Hoje, se tu fala calistenia, é um treino de base, é um método, né? E a partir desse método, a gente começou a se desenvolver. Hoje já existem várias modalidades. E até chegar no Street Workout, eu vou chegar lá no outro momento. Mas a calistenia é um processo de base. Então, é uma modalidade que você chega para qualquer pessoa, principalmente aquelas pessoas que não têm afinidade com outras modalidades. Tem muita gente que não curte academia e que me procura porque é ao ar livre, né? E eu prezo por manter essa parte bem raiz da calistenia. E tem pessoas que chegam até mim com lesões, e a calistenia serve também para lidar com esse tipo de situação, porque é um trabalho que tu pode conjugar junto com a fisioterapia. A gente não trabalha com cargas, mas a gente trabalha com angulações, modulando a carga. E como é um processo muito natural, tu consegue te adaptar. Então, se tu for para academia, trabalhando no supino reto, por exemplo, tô com o ombro lesionado, não tem como tu fazer com que aquele 10 quilos não seja 10 quilos. Mas se a gente for fazer uma flexão, tem como que aquela carga seja reduzida. Preservando o estímulo. Preservando o estímulo, justamente. Mudando apenas a angulação. Então, a calistenia é algo extremamente introdutório, inclusivo, né? E que distribui isso para outras modalidades, até chegar à nossa própria modalidade, que é o Street Workout. Então, ele é um trabalho de base, tanto para ginástica, né? Eu passei um bom tempo treinando junto com os ginastas, e eles faziam o trabalho de calistenia, e eu, olha, caramba, que massa, eles todos enfileirados, né, fazendo flexões, fazendo barras abdominais. Eu, pronto, aqui vocês perdem tudinho pra mim. Porque lá eles fazem as piruetas, né, mas na força eu ganho. Aqui não tem como, papai, aqui eu me garanto. E é legal que o treinamento da calistenia, o treinamento da ginástica artística, o treinamento do crossfit e o treinamento do parkour tem alguns movimentos que são os mesmos em todas as modalidades. Exatamente. Perfeitamente. Né? O mesmo movimento. Então, por exemplo, no CrossFit, a gente, antes de fazer a subida na barra, que é o muscle up, em força, a maioria das pessoas aprendem no balanço, né? Porque digamos, é mais fácil fazer no balanço. Mas para isso ela tem que ter o mínimo de força de puxada e de transferência de energia, né? Uhum. Mas a gente faz o treinamento de puxada em força, que é a base da calistenia. A gente faz o treinamento de flexão de braço, que a gente chama push-up no CrossFit. Na calistenia também utiliza termos em inglês, né? Que a gente utiliza muito termos em inglês. E o movimento de empurrar, que é o movimento de flexão de braço,
também está presente nos treinos do CrossFit, assim como está presente na calistenia, como está presente no parkour. Agora, qual é o grande detalhe que o Saulo bem posicionou aí? São as progressões, as angulações, a partir das angulações de cada movimento, você consegue gerar sobrecarga. Então, com o próprio peso corporal, você consegue deixar aquele movimento muito mais complexo e com muito mais carga, com muito mais dificuldade, ou seja, com treinamento de força máxima. A gente consegue treinar a força máxima na calistenia. Movimentos de 2, 3 repetições que são extremamente desgastantes, que às vezes a pessoa pensa que só colocando peso de ferro, né, sobrecarga, que é o peso de ferro externo, você vai treinar a força, e não é isso, né? Existem dezenas, centenas de variações de treinamento de peso corporal que você pode fazer um treino de força de altíssima qualidade. E o mais massa é que, tipo, com certeza tu faz muitas flexões, né, Vitor? Olhando pro shape do cara, já diz. Mas aí a calistenia não é só isso, né? A gente progride. E aí, cara, que muda a visão, porque tem muita gente que tem essa visão tipo, vou ficar fazendo flexão até eu não aguentar mais. Não, eu consigo fazer com que tu faça uma flexão que tu, tipo, não consigo mais, só com uma. Então, chegando nos níveis, cada um vai ter o seu nível. Cada um eu consigo colocar com que cada pessoa enxergue o seu nível e interprete um movimento que tu consiga fazer, tipo, 2, 3. Assim como na academia tu consegue colocar sobrecarga, né? Mas não é só isso que a gente está falando. A gente está falando de um processo muito mais complexo. E essa complexibilidade é onde a gente acha a parada artística, né? Onde a gente se move. Então, quanto mais difícil a parada mais envolvido o calistênico fica. Traduzindo, a calistenia é a beleza da força. Eu prezo muito por esse nome, porque define muito a minha visão da calistenia. Então não pode separar as duas coisas. O movimento tem que ser bonito. Se não tiver bonito, eu não gosto. O movimento tem que ser bruto também. Se não for bruto, também não tem calistenia ali. Então tem que ser algo que trabalhe força e tem que ser algo bonito. Parece simples isso, parece até bobo, mas quando tu consegue fazer um movimento bruto, bonito, é um outro patamar. Completamente diferente. Se tu faz um movimento só bruto, beleza. Não me apetece, saca? Tu faz, por exemplo, uma barra com o braço só, meio quebrado ali, legal, massa, tem força. Mas e depois? É o que onde eu acho mais massa. Fazer um movimento bonito, com classe. Aonde que a gente aprende isso na ginástica, né? Onde a gente traz um pouco do balé, do yoga, aquela perfeição. Então é um trabalho que a gente lá faz o processo de lapidação muito mais lento. E muitas vezes as pessoas querem essa entrega rápida, né? E, cara, não funciona desse jeito. É um processo, tu vai ter que te envolver com a arte e a parada vai te entregar aquilo que realmente vai te proporcionar o benefício, o teu objetivo, no caso. Qualquer que seja. Movimento, a cura de uma lesão, ter um pouco mais de força para tu conseguir fazer as atividades normais, né? Sair do sedentarismo. O que quer que seja, a calistenia consegue te entregar e eu consigo provar isso, né? Fazendo com um processo de base, com várias pessoas completamente diferentes numa aula. Engraçado que essa semana mesmo eu postei um vídeo com uma sobrinha minha de 7 anos fazendo treino igual para igual com uma galera monstrona de diversos níveis, né? Então a calistenia entrega aquilo que realmente tu precisa, no nível perfeito, clean. E isso é meio que prova aquela ideia de que a calistenia é para todos, né? Existem infinitas progressões da calistenia. Existem progressões que a gente nem conhece ainda, mas que são feitas ali na hora, adaptações, todo tipo de adaptação. Então, por exemplo, eu consigo fazer um movimento X, a próxima progressão é um movimento Y. Eu consigo fazer essa progressão, mas a próxima eu não consigo. Dá para quebrar no meio e fazer mais uma. Mas eu já sou de idade. Mas eu sou fraco. Mas eu sou muito rígido. Dá para adaptar. Tudo dá para adaptar. E todo mundo consegue crescer junto. É isso que é o mais incrível da calistenia. Por isso que hoje está sendo assim, a modalidade de base de fato, né? Tu olha agora bodybuilders trabalhando calistenia com muito mais naturalidade o tempo inteiro. Tu olha atletas de futebol trabalhando calistenia, né? Com muito mais intensidade. Então, a gente está chegando num momento, né? Numa segunda era, digamos assim. Eu falo que a primeira era
foi o momento que a calistenia trouxe o processo de base, né? Lá atrás, nos primórdios, fazendo aquele treino militar, de fato. Até hoje eu faço isso. Muitos militares me procuram para fazer esse processo de base para barras fixas, flexões. Mas o segundo momento foi aonde surgiu o street workout, que é o esporte. E agora o terceiro momento, que é a inclusão da calistenia em todas as outras modalidades, trazendo essa base. E ela, assim, sempre esteve presente, né? A gente pode não perceber, mas os personagens mais fortes da nossa infância, todos eles treinavam calistenia. Olha o Rock Lee, de Naruto, ele treina calistenia. Olha o Goku, lá na nave, ele treina calistenia. O Vegeta treina calistenia. Todos eles se fortalecem com calistenia. Né? Esse que é o mais massa. E essa relação da calistenia com o CrossFit, por exemplo, ela tem algo bem interessante, que são as questões das adaptações. Na mesma turma, você consegue ter um atleta iniciante e um atleta de alta performance, obviamente com as adaptações necessárias para cada nível, né, para cada nível, mas preservando a programação de treino, ou seja, preservando os estímulos programados e periodizados dentro daquela turma. Então, por exemplo, o Saulo, que é um atleta de alta performance de calistenia e for com um aluno iniciante, o Saulo, por exemplo, pode fazer um movimento de subida na barra, enquanto o iniciante pode fazer uma remada australiana, né? Porém, o estímulo de puxada vai estar sendo preservado. E aquela programação criada para o treino consegue ser preservada. A mesma coisa acontece no CrossFit. Eu tenho uma criança de 9 anos de idade que treina na turma de alta performance. Né? Então, por que essa criança consegue treinar nessa turma? Porque a gente consegue adaptar o treinamento, os estímulos, aí a programação, desde que seja programada previamente na turma, saiba que existe aquela criança. Então, você vai já fazer uma programação sabendo que tem que existir adaptação para aquele indivíduo, de acordo com a individualidade biológica dele. Óbvio que não é um treino personalizado, mas vai estar adaptado. E isso é fundamental, que o coach, que o professor, ele tem essa percepção de saber quem são os seus alunos, qual é a progressão adequada para cada um deles. Chamar o seu aluno pelo nome, tá corrigindo, não só corrigir, mas também incentivar quando ele acertar, que seja de forma honesta, né? Que sempre que um aluno ele está executando um movimento, ele vai estar cometendo acertos e erros. Então, não adianta você só corrigir os erros. Você corrige o erro e você valoriza o acerto. Você corrige um erro, você valoriza o acerto, senão seu aluno acaba saindo da aula frustrado e não tem um feedback também positivo a respeito do que ele está desenvolvendo e como ele está evoluindo dentro daquela aula. Massa, a gente trabalhou isso no nosso treinamento, né? Logo no comecinho. E meus alunos vão se identificar bastante com isso, porque o erro está muito mais presente do que o acerto, né? Então, eles ficam me perguntando muito, mas como é que é isso? Erra aí pra eu ver. É uma boa pedida. Erra aí pra eu ver, pô, que aí eu vou corrigir, eu vou saber exatamente onde eu preciso corrigir no teu caso. Se tu não errar, vai ficar muito aberto. Tem uma frase que eu falo, que eu gosto muito, autor desconhecido, mas que o sucesso, ele é uma consequência de fracassos superados, né? Então, a pessoa, às vezes, a gente dá um comando dando aula, fala assim, faz isso, cara, não consigo. Cara, mas se você colocar na sua cabeça que você não consegue, você não vai gerar os estímulos neurais, né, a partir das sinapses nervosas, para enviar o comando do cérebro para a área que tu quer executar. Então, se a partir do momento que tu bloqueia a tua mente, tu já fala que não consegue ou não sabe, você já bloqueou qualquer possibilidade de desenvolvimento. Então, que o professor ter essa sensibilidade de tratar com o aluno sobre, digamos, essas progressões e quanto o pensamento de que vai evoluir, de que só o fato de tentar fazer já é uma progressão, já é uma evolução, já é uma conquista, né? Por mais que ele não consiga, mas só ele tentar já é um treinamento, ele já está evoluindo, né? E alguns alunos não entendem isso, tanto que tem aluno que não gosta de treinar o que não sabe fazer,
que são as suas deficiências. E eu acho que o bom coach, o bom professor, ele contorna essa situação. Então ele mostra para o aluno que é importante ele treinar as deficiências, né? E comigo aconteceu muito isso no CrossFit. Eu sempre tive de todas as capacidades motoras, a que eu tenho mais dificuldade é a flexibilidade, sempre, desde criança. Então, quando eu entrei no CrossFit, eu tinha muita dificuldade em fazer agachamento de arranco com PVC, que é um cano. Assim, com nada de carga eu já não conseguia fazer, porque eu tinha muita dificuldade em questões de mobilidade e flexibilidade. Então, com o treino e mandando estímulos neurais para o meu corpo, falando que eu tinha que passar o quadril da linha do joelho em um agachamento, que eu tinha que fazer flexibilidade todos os dias. Então eu passei a ter aquela rotina e aquela dedicação no treinamento de flexibilidade diário, e isso me trouxe respostas absurdas que eu jamais imaginava que eu poderia atingir, principalmente em termos de sobrecarga. Quando eu comecei, eu não conseguia agachar com 40 quilos em posição de overhead squat, né? que é agachamento de arranco. Mas, que é o agachamento olímpico também. Mas depois de 2 anos de treino, eu estava agachando com 125 quilos, né? Então, quanto que eu poderia imaginar que eu conseguiria agachar com 125 quilos se eu não tivesse na minha mente que eu poderia desenvolver e melhorar e evoluir a partir das progressões corretas de carga, de volume e de intensidade, né? Massa. No parkour a gente vê muito isso, né? As pessoas veem a gente dando aqueles pulos e tudo. Às vezes um pulo normal, só a altura do meu pulo. E a galera diz, como assim? Que isso é impossível. E a galera pensa que nunca vai conseguir fazer isso na vida. E cria aquele bloqueio, né? E na verdade, é interessante que o parkour ele é um treinamento mais psicológico do que físico, né? Ele trabalha muito mais a questão de superar o medo, de desbloquear. Então, geralmente, quando as pessoas chegam para treinar parkour, elas travam desse jeito. Elas pensam que eu não consigo fazer isso. Mas é exatamente o trabalho do professor de parkour principal é quebrar isso o tempo todo, ficar todo dia quebrando isso. Quebrando essa ideia de eu não consigo. Certo. Eu me identifico muito com a tua história, né? Porque quem trabalha muita força geralmente se encurta. E a calistenia não é diferente. E por conta disso, eu desenvolvi o meu método e que eu trabalho muito mais a parte de técnica, que envolve justamente movimentos muito mais fluidos, né? Movimentos que exigem mobilidade, exigem flexibilidade. É onde eu tenho maior dificuldade. Porém, hoje meu nível é altíssimo, só que se comparar com força, o meu nível é baixíssimo. Né? Mas o quanto eu pude me desenvolver trabalhando meus pontos negativos. Né? E no primeiro momento, isso aí foi extremamente difícil. Porque tu aceitar, né? Tu aceitar que tu é ruim naquilo, já sendo tão bom... numa outra linha, é difícil. Tu aceitar, vai ter que treinar os fundamentozinhos aqui e tal, coisa... Parece que criança faz isso aqui melhor do que eu. Então, é difícil aceitar. Só que o trabalho... a resposta desse trabalho é incrível. Então, hoje, eu só tenho essa autoridade que eu tenho na minha modalidade. Só tenho... o método que eu tenho por conta disso. Eu peguei completamente a outra veia da parada. E essa outra veia eu pude aprender na ginástica. É onde eles trabalham com excelência, né? Tipo, a técnica ali é clean do clean. A força deles não é tão forte quanto a gente. Não tô falando que eles não são fortes. Muito pelo contrário. Só que eles são extremamente completos. Eu acredito que sejam os atletas mais completos de todos, né? E a ginástica, ela tem muito essa coisa da transferência de energia, né? Do ciclo alongamento e encurtamento. Então, você economiza muita força. No CrossFit tem muito disso também. Você economiza muita força só pela técnica de transferência de energia. Por exemplo, numa subida da barra. Uma subida da barra de um atleta de ginástica artística, ela é toda no balanço. O cara faz pouquíssima força. Diferente, obviamente, de um cara de argola, né? Então, um atleta de argola já vai trabalhar um nível isométrico muito mais complexo, muito mais em termos de força bruta, de força máxima, né? Do que, por exemplo, um atleta de CrossFit, né? Que não vai precisar fazer os movimentos em força, a não ser que seja programado, né? Mas na maioria dos campeonatos de CrossFit, você tem movimentos cíclicos.
são movimentos contínuos, né? A gente utiliza até um nome chamado pull-up butterfly, que é o movimento cíclico de puxada na barra, né? Que é o pull-up normal, tem um pull-up em força e tem um pull-up butterfly, que é o pull-up cíclico. Que isso economiza muito mais energia do que fazer em força. E o CrossFit é muito disso, né? Se você não tem força, você não consegue fazer um bom cíclico. Por isso tem que ter o treinamento de força, que é o treinamento calistênico. Eu coloco muito do treinamento de calistenia dentro do meu treinamento de CrossFit, principalmente na parte inicial do treino, ali no aquecimento e tal. A gente coloca muito desse treinamento de força. Mas no CrossFit a gente usa o ciclo alongamento-curtamento como primordial dentro dos movimentos, né? Já na calistenia não tem isso. A calistenia é o corpo completamente contraído, enrijecido, é como se fosse uma tábua, né? Quadril, tronco, pernas, tudo na mesma linha, né? Óbvio que tem algumas variações, mas é muito dessa base estruturada corporal, né? Eu chamo de conexão, né? A gente interpreta através do core. Então, o abdômen ou lombar vai trazer a conexão. E aí o que isso significa? Tipo, facilita muito a transferência de carga. Se tu for subir na barra e eu estiver conectado, vai estar muito mais leve. Muito mais leve. E aí, tipo, eu brinco falando que tu consegue tirar força do dedão do pé para transferir para a mão. É isso. É exatamente isso. Justamente só para as entendendo. extremidades, né? Como tu falou, do centro para as extremidades. Isso sempre sai do core. O core é a base. Se você não tiver um core fortalecido, às vezes as pessoas acham que quem é forte é quem tem um bíceps grande. Aí olha o cara com um bíceps grande, o cara, porra, aplica ADE, aplica essas porra tudinho aí no braço, aí o cara, porra, fica com o braço, só treina bíceps e tríceps na academia. Aí tu coloca o cara pra fazer um agachamento, ele não consegue agachar com 100 quilos. Como é que um cara desse é forte? Todo encurtado. Todo encurtado, não consegue passar o quadril abaixo. Então, às vezes o cara também é forte só na parte superior, não é forte na parte inferior, né? Nos membros inferiores. Às vezes, porque só treina membros superiores ou só treina membros inferiores. E o legal da calistenia é que ela tem essa contração corporal como um todo. Então, como o Saulo falou, você contrai desde o dedão do pé até o último fio de cabelo, né? Só tem uma coisa na calistenia que eu acho que, obviamente, existem modelos de treinabilidade, né? Mas tanto na calistenia quanto, por exemplo, na ginástica artística, não existe o treinamento, por exemplo, para agachamento, né? Dificilmente você vê alguém agachando na calistenia, na ginástica, e eu entendo o porquê, né? Eu acredito que tem uma relação entre peso e força, né? Obviamente, quem agacha, isso falando da especificidade do esporte, né? Um atleta de ginástica artística, por exemplo, ele precisa ser fino, leve e forte e potente, né? Se ele treina muita perna, desculpa. Se ele treina muita perna, o corpo tende a ficar mais pesado, as pernas tendem a ficar mais pesadas, né? Se ele agacha muito, o quadríceps tende a aumentar, o glúteo posterior também tendem a ter mais hipertrofia. Então isso naturalmente vai aumentar o peso daquele atleta e pode interferir positiva ou negativamente dentro da modalidade dele. Mas quando se pensa em peso de membros inferiores, tende a atrapalhar mais do que ajudar, né? Então, eu tenho um professor que eu fiz um curso com ele, um grande nome, professor Felipe Venturino, que é um dos donos, idealizadores da CWB, que é uma grande equipe de ginástica artística, e a gente teve a oportunidade de fazer um curso com ele aqui na academia, e ele falou, atleta de ginástica tem que ser slim, tem que ser leve, tem que ser fino e forte, né? Baixo índice de gordura. Pois é. Então é difícil você ver um atleta de calistenia, um atleta ginástico, de alta performance, de ginástica artística ou de calistenia, muito pesado, né? Então qual é essa relação de peso e performance, Saulo? Fala um pouco sobre isso aí, como é que funciona. Cara, isso é uma parada que me intriga muito. Eu adoro isso, porque é muito relativo também. A gente consegue encontrar atletas grandes hoje na calistenia, né? Tipo, se tu pegar o Daniel Lysans, que foi campeão mundial e hoje voltando a subir nos torneios, né? Pegando pódio e tal, o cara tem tipo quase 1,90 e o cara não é pequeno.
O cara é largo, saca? É muito denso, musculoso. Tipo, o tamanho do Targino, mas o Targino é pequeno. O Targino eu é sou grande. minúsculo. O Targino já é grande. É. Mas o cara é tipo 2 dele, saca? Então, essa relação de peso e força, É relativo. ela é relativo Demais. e às vezes o cara é pesado, mas ele tem uma força que é descomunal e que suporta a carga, suporta o peso dele, compensa, né, o peso dele. Aí se tu pega, por exemplo, o campeão mundial hoje, né? Tipo, eles estão brigando, estão nos mesmos campeonatos. O outro Daniels, que é o Ristov, o cara é tipo 1,60, fininho, raquíticozão, pá. É mais magro do que eu e o cara arrebenta, saca? Tu já viu como é que tá o Larosa hoje de massa muscular? Tá gigante, pô, gigante. Tipo assim, a calistenia, eu já ouvi muita galera dizendo assim, não, que calistenia não dá shape. Eu postei hoje um vídeo no meu Instagram. Eu postei hoje um vídeo no meu Instagram, né, um Reels, no @tardinoadrenalina, mostrando, né, refutando um cara conhecido que disse que não tem como ficar grande com calistenia, não tem como desenvolver um corpo fitness legal, shape de praia com calistenia. Né? E eu mostrando a minha evolução em 3 meses de calistenia. Só 3 meses. Eu tinha o quê? 16 anos. Entendeu? Massa. E aí a gente consegue correlacionar, né? Se a gente for falar de alta performance, óbvio que os inferiores vão atrapalhar, né? Varia muito. Tu vai encontrar calistênicos com os inferiores animais, rasgadaço e grande. Mas vai muito do afim. Vai muito do que ele quer. Se tu quiser um shape, tu consegue colocar. Se quiser pernas grandes, tu consegue colocar, né? Mas a gente caminhando para o street workout, que é a modalidade que de fato traz o esporte, o âmbito esportivo, Mais performance, em alta performance, vai atrapalhar, não tem para onde. Certeza. Óbvio que tu não pode ficar com a perna fraca, ponto. Né? Tu tem que ser completo, tem que ter muita potência. Então, se tu trouxer qualquer músculo que seja fraco, vai atrapalhar, tua performance vai cair. Então, não é interessante tu não treinar a perna. Isso aí é de praxe, impossível. Eu agacho com carga. mas programado da forma correta. Claro. Agacho com carga, agacho fazendo também movimentos, né? Pistol squat. Sim, squat. Eu sei que existe no CrossFit. O nosso, com certeza, é mais isométrico, né? Mais concentrado e tal. Mas faça esse trabalho de força. Não tem como tu deixar nenhum membro frágil. Não tem como o cara olhar pra minha perna, sorrir e eu não botar mais carga do que ele, sabe? Tem que ser assim. A não ser que o cara seja 3 vezes maior do que eu. Mas eu consigo colocar bastante carga. Só treinando em casa, né? Treinando só agachamento livre. O ideal é treinar as 10 capacidades físicas, né? Força, precisão, agilidade, potência, resistência respiratória, resistência cardiovascular. Vai lá, Vitão, você que é o cara que é o... É legal tu falar sobre isso, sobre as capacidades motoras. Né? Por exemplo, no CrossFit a gente consegue abordar as 10 capacidades motoras. Né? Então, por exemplo, um dia a gente corre, né? Pode fazer um treino de corrida com levantamento de peso. Né? Então ali a gente vai estar trabalhando força, vai estar trabalhando capacidade cardiorrespiratória, vai estar trabalhando também resistência muscular. Né? No outro dia a gente pode fazer treinamento de giro de corda. Ali a gente já vai estar trabalhando condicionamento cardiorrespiratório também, vai estar trabalhando agilidade, coordenação, né? Equilíbrio, precisão. Então a gente vai trabalhar no CrossFit as 10 capacidades motoras de forma equilibrada, né? Velocidade, potência. Por exemplo, no parkour a gente já tem uma predominância maior, obviamente, da potência, né? Dos saltos. A gente tem uma predominância também da agilidade. A precisão é inacreditável. A precisão no parkour, ela é incrível. Mas a força já é um pouco menos, né? Então, aí a força... Porque assim, potência é força vezes velocidade. Então, você não tem força se você não tem potência se não tiver força. Então, os atletas de parkour, eles são extremamente potentes e fortes. Muita força no core, demais. O core, tu é doido, os caras... E mais uma vez entra essa questão do core. De novo. É do centro das extremidades. Do centro, a força vem do centro. Então, esse mito de que o cara grande é forte, isso é um mito. Naturalmente, um cara que é mais hipertrofiado, ele vai ter uma força, ele tende a ter uma força maior. Mas não significa que um cara hipertrofiado
é mais forte do que um cara pouco hipertrofiado. Né? Então essa relação entre hipertrofia e força, ela não necessariamente corre na mesma linha. Ela não necessariamente ela segue junta. Né? Quantos fisiculturistas, os cara treinam para estética. Então você pega um fisiculturista, pede para ele fazer às vezes um movimento de LPO, um movimento de subida de barra, o cara não consegue fazer. Ele não consegue fazer um movimento de arranco com uma carga, às vezes, de uma menina de 70 quilos, porque não tem a técnica base de força específica daquele movimento, né? Tem fisiculturista que às vezes tem as pernas gigantes e agacha menos do que um atleta, com muito menos carga do que um atleta de powerlifting, por exemplo, ou um atleta de crossfit. Então essa relação força e hipertrofia, ela existe, porém ela não é verdade absoluta, né? Tem até o zelador aí tirando onda, né? O cara que Carregando peso só com a mão. Pois então esse meme é bem característico, né? O cara que parece ser esteticamente magro, parece ser que não tem um volume muscular muito grande, aí eles olham, ele vai, né, finge que é um zelador, vai nas academias, encontra o cara maior que tem, levantando a maior carga possível lá da academia, ele vai lá, deixa eu limpar aqui, sobe a barra com uma mão só pra tirar onda, né? Pra mostrar que força não tem nada, não necessariamente tá ligado a tamanho. E o cara morrendo com as duas mãos. E o cara morrendo com as duas mãos sem conseguir. Cara, esse cara pra mim é o meu super-herói na atualidade. E sabe? ele é calistênico, esse cara, né? Ele é powerlifter. Eu não lembro o nome dele, mas ele é powerlifter. Né? Powerlifter, qual a diferença do powerlifter pro cross, né? O powerlifter, eles são três exercícios. Ele é o supino, o agachamento e o levantamento terra. Então, nesses 3 movimentos, dificilmente tem alguém mais forte do que o powerlifter, porque é específico, é a especialidade deles. Assim como dificilmente vai ter alguém mais forte em muscle up, em força, do que o calistênico. Dificilmente vai ter um atleta que não seja da calistenia que vai fazer mais subida de barra em força do que o atleta da calistenia. Mas em compensação, quando tu coloca o ciclo alongamento e curtamento, o atleta de crossfit tende a fazer mais barras do que o atleta da calistenia pela técnica do movimento e não pela força. Pois é, e trazendo para esse lado que tu falou, os 3 exercícios básicos que o powerlifter faz, né? Aí a gente até entra naquela questão da mescla das modalidades, né? A calistenia hoje ela tem várias modalidades de competição, né? E uma delas é o street lifting, né? O street lifting é o quê? É a calistenia com peso extra. E algumas coisas do street lifting se assemelham à forma que o powerlifting trabalha, né? Então, por exemplo, no street lifting, ele vai lá, ele vai fazer a dip, né? O mergulho na paralela, e aí ele enche as costas dele de peso. A cinta, né? Ele coloca uma cinta. Enche e a cinta de peso. Aí a disputa é pra ver quem sobe, faz uma repetição com máximo de carga, com mais peso. Parece, como se fosse parece o powerlifting. O powerlifter você vai fazer uma máxima de supino, com a máxima carga que você vai conseguir. A calistenia nessa modalidade já é visando a uma repetição específica daquele movimento, Sim. que no caso é o dip, né? E aí é interessante analisar... Tem a barra também, né? Puxada na barra também. Tem puxada na barra. É interessante analisar as formas que as modalidades agora estão se mesclando. Então, por exemplo, a calistenia já pegou algumas coisas do powerlifting, né? O parkour, ele tem pego muita coisa da calistenia. Hoje a gente vê os maiores atletas de parkour do mundo são atletas de altíssimo nível em street workout. O cara, ninguém sabe que treina calistenia, o cara tem parkour. Quando tu vai ver, o cara tá fazendo muscle up na argola, do nada posta um vídeo fazendo muscle up na argola, com 70 kg amarrado nas pernas, tu arregala os olhos assim, que diabo é isso, louco? Como que esse cara faz isso? Entendeu? Então, o parkour, a calistenia e o street lifting, a forma como eles estão se unindo para trazer um alto rendimento, é incrível o resultado. O resultado dos atletas híbridos é muito incrível. E as linhas da calistenia, ela, por exemplo, você tem calistenia solo. Então são os movimentos de solo ali, tem um plank, né, que é a prancha, tem os movimentos de parada de mão, enfim. Então são os movimentos de solo. Você tem os movimentos em suspensão, que são os movimentos de puxada na barra.
Saulo, como é dividido isso dentro de um treino de calistenia? Como dividir um dia só solo, outro dia só suspensão, ou trabalha tudo junto? Como que é essa programação dentro da tua periodização? Bom, existem várias maneiras, né? Porque cada um treina de uma maneira diferente. Eu treino os meus alunos de maneira mais individualizada. Então, o meu jeito de eu me treinar é diferente, né? Porque eu já treino em alta performance. O jeito de eu treinar um aluno que está começando é diferente. Um aluno que já está caminhando para o intermediário também já é diferente, né? Então, eu trago, por exemplo, quando eu vou treinar, eu treino sempre um movimento. Bom, eu escolho um movimento e treino. Às vezes, dá para agregar 2, mas, tipo, não é um bom treino, né? Tipo, não treino bem pegado aquele movimento. Então, já é pro mais final da semana, eu já tô acabado ali, então eu treino novamente, faço um trabalho neural, um trabalho de força, conjugo com outro movimento, porque eu não tô no meu máximo de rendimento. Quando é um aluno iniciante, eu dou o máximo de estímulo possível, né? Porque às vezes o aluno vem 1 vez, 2 vezes, 3 vezes na semana. E isso aí, na minha visão, o ideal seria o cara treinar 5 vezes. Para daqui a 2 meses tu já tá máquina, né? Tá com o teu condicionamento físico já certinho, bem ajustado, tá com a tua força relativa bem interessante, para já puxar um treino mais isolado. E aí a gente consegue periodizar com grupo muscular, né? Puxada, empurrada e agachamento. Então é mais ou menos isso que eu faço até chegar ao atleta que já está fazendo os movimentos em si. Então, quando é iniciante, eu trabalho sempre full body. Até ele pegar força e resistência. Trabalha sempre o corpo todo, né? O full body. Justamente. É o corpo todo. Quando ele já tem ali a resistência dele, já tem uma força legal, aí eu começo a isolar, já focando nos movimentos específicos, barras, dips, agachamentos mais específicos, um pouco mais difíceis. E aí quando ele já entra nesses movimentos mais avançados, né, que já são as variações um pouco mais, já fugindo da base, mais complexo, movimento mais complexo, ali ele já tem uma consciência corporal elevada, um equilíbrio elevado, aí sim a gente dá um foco mais exclusivo. Hoje a gente vai treinar só puxada. Hoje a gente vai treinar todos os movimentos, né? Todo o treino vai estar em função de um movimento. Às vezes é isso. E esse movimento é de puxada. Então, a gente faz uma brincadeira assim para dar um estímulo para o aluno. Então, eu tenho alunos que estão aprendendo, por exemplo, a oitava. E aí a gente trabalha barra, né? Trabalha puxada australiana, trabalha nas argolas, trabalha core, e a gente vai trabalhar também as partes neurais, movimentos técnicos ali. Muitas vezes o aluno fica muito engatado com a parte de medo, né? Medo de rolar, medo de ficar em cima. Então eu dou abro uma parte exclusiva para lidar com aquilo, com aquela situação. Saulo, foi bom tu colocar um pouco desse posicionamento. Eu percebo que nas tuas aulas, tu trabalha a questão da meditação também, né? Eu também sou um adepto da meditação, do treino de respiração. Eu tenho como um princípio de vida que a saúde ela tem alguns pilares, né? Então, a gente Perfeito. Coloca dentro desses pilares, eu coloco a alimentação, o sono, o descanso, o treino e a meditação como fatores primordiais, como pilares, como base de uma saúde. E um outro fator que é a socialização, né? Que é o relacional. Então, e a espiritualidade, obviamente, que não pode faltar. Mas dentro dessa questão da meditação já está a espiritualidade. Pelo menos na minha forma de ver, eu já consigo ter uma conexão espiritual dentro da meditação e dentro do treino de respiração. Qual é a importância dessa relação entre a meditação, a respiração com a calistenia? Acho que aí a gente não está falando de calistenia, né? A gente está falando de um todo. Porque não existe a gente trabalhar o corpo sem saber respirar. Não existe a gente ter um bom desempenho, qualquer que seja o teu exercício, não tem como tu trabalhar isso de uma boa maneira sem respirar. Então, quando os alunos me procuram, muitas vezes não é pela calistenia. Hoje em dia não é mais por isso. São vários fatores. Mas
Um deles é performance, né? Alguns atletas. E a primeira coisa que eu faço é colocar, de fato, o aluno para sentar e respirar. Deixa eu ver como é que tu respira em cada movimento, em cada encaixe, empurrando, puxando, relaxando, isometria. E a respiração, pegando aí um gancho que o Vitor falou, de meditação, completamente estão alinhados, né? Então, eu ensino ele pegar como se fosse uma chave para desbloquear um comando ali, tanto do cérebro quanto do corpo dele. Ele nunca sabe, é muito engraçado isso, por mais que seja um atleta que já tenha bagagem, mas ele sempre tem deficiência na respiração. E a primeira é a coisa mais simples que eu faço, tipo, o básico do básico. Vamos voltar aqui para os primórdios, vamos respirar. No momento que ele desbloqueia isso, a performance dele instantaneamente, eu não estou falando de parar daqui a 2 meses tu praticando, instantaneamente aumenta. A respiração que eu uso é uma respiração específica para atividade física. Então, trabalha tanto a mente, porque tu seta o que tu vai fazer ali, né? Então, aqui eu preciso limpar minha mente, porque eu vou fazer uma parada de extrema dificuldade. Pode ser tanto levantando carga ou puxando carga, quanto de extrema dificuldade técnica. E eu coloco sempre esses 2 âmbitos como um do lado do outro. A técnica e a força. Buscando o CrossFit, por exemplo, a galera faz butterflies, né, que são pull-ups consecutivos, para lá de, sei lá, 40, 50, tranquilo, né? Agora, se tu busca no strict, na força, uma barra, para o cara bater 40, o cara já é monstrão. Eu não bato 40. Não, dificilmente um atleta de CrossFit bate mais de 40 na força. Então, talvez, eu acho que aqui no Brasil, talvez Pablo Chalfon no CrossFit. São 2 coisas que estão bem correlacionadas. E aí eu ensino as 2 coisas. Eu te dou o poder para tu se desenvolver. Tá, tu é bom em quê? Tu é bom usando teus músculos de maneira... usando a força, né? Ou tu é bom usando os teus músculos de uma maneira mais móvel, né? Tendo mais mobilidade, mais flexibilidade. Eu já enxergo aí o aluno. E aí eu dou a chave para ele, né? Eu jogo a questão. Tu quer se desenvolver nisso, que tu já é bom, ou tu quer aprimorar o que tu é ruim? E aí fica a critério dele. No primeiro momento. No segundo momento, a gente tem que puxar as 2 vezes, né? Depois já não é mais uma opção, é obrigação. Porque vai bater um platô. E aí, esse platô, por exemplo, foi aonde eu me encontrei nesse platô há muito tempo atrás. Tava muito forte, mas também não tava nada móvel. Não tinha nada de técnica, não interpretava movimentos rápidos, né? Quando eu dei o primeiro passozinho, a base nível 1, vamos dizer que eu tava avançado aqui, pisei no nível 1 na técnica. Cara, quando eu fiz isso, mudou completamente. E a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente está falando de técnica é respiração. Ali vai estar trabalhando tudo. Tudo. Potência está correlacionado. E eu costumo dizer que de costas eu consigo saber se a tua respiração está errada, se o teu encaixe está errado, se tu fez o movimento errado. Porque eu vou ouvir o som. Eu sei exatamente qual é o som que tem que fazer. O movimento não tem que fazer bum. Ele tem que fazer pum. Isso aí eu sei. Então tu caiu certo. Tu fez pum. Ou seja, tu controlou o movimento. Tu fez bum, tu apenas despencou. Volta e faz de novo. Mas concentra. Puxa o ar antes, para tu setar a tua cabeça, né? Bombear o ar, oxigenar, e depois tu vai te concentrando. E aí tu vai controlando o ar, e eu ensino isso, né? Em todas as fases do movimento. Seja movimento concêntrico, seja movimento excêntrico, seja movimento isométrico. Cada um tem uma respiraçãozinha diferente. E quando a gente coloca um desafio de um nível que, por exemplo, o Marcílio vai subir uma barra e ele consegue fazer uma. É humanamente impossível tu fazer essa barra errando a tua respiração. Se tu erra, simplesmente tu não faz, nem arranca. Mas quando tu faz, acertou. Agora, quando os movimentos já são mais prolongados, né, tu já tem muito mais facilidade com aquilo, tem muito mais resistência, aí que muda a história. Então, o atleta chega lá pra mim com, por exemplo, 10 barras. E no mesmo segundo, respira. Ensinei a respiração... No mesmo dia, na mesma hora, ele já saiu com um PR diferente. É 12. Essa ideia do controle emocional, mental para a modalidade, da progressão também, eu percebi muito isso lá no parkour, quando o Targino foi fazer um vídeo lá escalando a estrutura da academia. Existia um salto
que eles iam fazer de acho que uns 3 metros da academia, da musculação, para uma outra ponta da academia. Kong Cat. Era um Kong Cat, Kong Cat, né? Kong Cat. Um Kong com cat lip, né? E aí, eu sei um pouquinho que eu de tanto conviver com os meninos, a gente aprende. Eu vou pegando E aí, primeiro eles colocaram um colchão lá embaixo, ficaram pulando pro colchão para sentir a altura, para trabalhar a mente de que se eles errarem, eles vão estar seguros, eles não vão se machucar. E aí depois eles começam a fazer só o jump, sem o Kong, sem o Cat. Depois eles vão pro salto com o Cat. Depois... Então, essa progressão de desbloqueio mental no parkour também, assim como qualquer outra modalidade, mas no parkour principalmente, ela tem um efeito absurdo, né? Que é o desbloqueio mental. Como é esse trabalho da respiração como um fator de desbloqueio mental dentro do parkour, Targino? Cara, no parkour, como eu tinha falado, o parkour ele é um treino mais mental do que físico, né? Então, a respiração ela tem uma função muito importante. Não é todo atleta de parkour que usa isso. Não é todo atleta de parkour que usa isso, eu vou confessar. Porque como o parkour é um esporte street, né? É um esporte street, então, geralmente, quando um atleta de parkour começa, ele não começa numa academia, ele não começa aprendendo com alguém. Geralmente, o atleta de parkour começa sozinho. Vem da rua, da periferia. Vem da rua, vem da periferia, e o parkour é muito marginalizado, então ele não conhece muitas técnicas, né? Mas é importante a gente ver que parece que é um aprendizado natural, assim. O cara vai aprender um movimento novo, vou fazer um backflip, um mortal de costas pela primeira vez, o cara fecha o olho, respira e se visualiza fazendo. Às vezes ele nem sabe que aquele tipo de respiração que ele fez antes do movimento, ela já existe como técnica e já tem uma função, mas inconscientemente ele vai lá e faz. Né? Ele faz aquilo que serve para aliviar a ansiedade, né? Que é respirar com o diafragma, respirar com a barriga. Então, como tu falou, o parkour ele tem essa coisa do desbloqueio. A respiração ela é mais do que fundamental, principalmente em exercícios de explosão, de potência, o salto de precisão. Quando a gente vai fazer o salto de precisão, prende a respiração para pular. Quando a gente vai fazer um salto em altura, que a gente vai dividir o impacto, né, a gente precisa estar concentrado ali no chão, no que a gente vai fazer. Então precisa ter uma estabilidade no ar, a gente não pode ficar descontrolado. E a respiração está inclusa nisso. Né? Se eu caio, isso a gente aprende, por exemplo, no judô. Tu não pode cair com as costas no chão, com o peito cheio de ar, porque senão tu vai machucar teus órgãos internos. Tu tem que cair de costa no chão com o peito vazio. Esvaziando. Né? Então, esvaziando. Tu falou exatamente o que eu ia falar, cara. Eu ia utilizar exatamente o exemplo do judô, né? Que quando você cai, você tem que cair fazendo o kiai, né? Que é para amortecer, para aliviar deixar o corpo mais leve, mais solto. E no parkour deve acontecer a mesma coisa. Né? No parkour, quando você, por exemplo, esses saltos de precisão, mas também os saltos de alturas absurdas aí que esses caras pulam, com certeza na hora de aterrissar tem que ter reserva. Tem que liberar esse ar, né? De forma progressiva, de forma no tempo correto, para que você faça a aterrissagem correta. Tem muita técnica, tem muita coisa. O parkour, ele é um esporte que, assim, pra mim, o parkour é um dos esportes mais teoricamente complexos que existe. Porque o parkour, ele não vai incluir só essa questão de respiração. Ele vai incluir muito questão técnica, pesado, né? Então, por exemplo, eu vejo muita discriminação que o parkour sofre, por exemplo, por alguns professores de ginástica artística, porque eles acreditam que no parkour, se tu só fizer um movimento e conseguir, tá ok, tá bom. Mas não é assim na prática, porque o parkour, ele te prepara para tu fazer na rua. Então, eu vou aprender o rolamento do parkour, eu não posso rolar de qualquer jeito. Eu preciso dominar aquilo por anos, porque se eu fizer uma besteirinha errado, eu posso me quebrar. Então, por exemplo, eu vou cair de 3 metros de altura, eu tenho uma técnica para absorver o impacto. Né? Então, tem muita gente que diz assim, mas esse negócio de parkour é muito perigoso. Por que esses caras fazem essas loucuras de subir em prédio, subir na borda de prédio, umas coisas exageradas, assim, desnecessárias? Por que eles fazem isso tanto para chamar atenção? Porque os caras, eles fazem de forma desnecessária, meio que se gabando do preparo que o parkour dá. O parkour dá esse preparo mental,
Então o cara consegue ter coragem de ir lá fazer aquilo. Não é necessário. E segurança, acima de tudo. Né? Ele tá fazendo aquela coisa que é absurda, que pra quem tá assistindo é absurdo, mas ele já teve vários testes antes, já testou vários anos de treino. Né? Não só isso, mas o próprio obstáculo, ele cria várias situações para ir testando aquele obstáculo para quando filmar ele fazer o mais difícil de todos. Então ele por trás das câmeras ali, ele já testou de todos os jeitos, já fez várias tentativas, fez várias progressões. Aí quando liga a câmera, ele vai lá e faz. É muito fácil você ver o troféu, você ver o cara fazendo um mortal de lado, com 3 metros de distância, caindo numa barra dessa finura, que tá em cima de 5 centímetros de largura. Se tu passar, tu cai no precipício de 2 metros. E aí ela vê aquele cara fazendo aquilo, nossa, que incrível. Mas o que eles não veem que tá por trás das câmeras é quantas repetições ele fez antes daquilo, né? O pessoal olha e diz, isso é perigoso. Mas ele não vê o que tá por trás dos anos de treinamento, as horas e horas perdidas naquele mesmo lugar, treinando psicológico, treinando a respiração. Às vezes, cara, eu vou num treino de parkour com a galera... E o treino de parkour do cara é subir em cima do prédio, ficar sentado na borda olhando pra baixo. Não faz um movimento. Só pra trabalhar a mente. Só treinando aqui, ó. Só que o cara simplesmente sobe em cima do prédio e fica na borda sentado olhando pro nada. Esse é o treino dele. O cara fica horas ele sentado olhando pro precipício. Porque ele tá treinando aqui, ó. Pra quando chegar na hora de dar um mortal de costa, ele não desistir no meio do movimento. Ele não abrir. Pode crer. Então o parkour tem um treinamento mental... técnico extremamente, banalmente, absurdamente aprofundado e específico. Demais, cara. Uns fundamentos físicos, assim... É um nível de coordenação, de agilidade, de precisão, como no parkour, assim, dificilmente eu vi. Porque, por exemplo, a calistenia, ela tem como capacidade motora primordial a força, né? E resistência muscular. Né? Por exemplo, na calistenia você não vai treinar, não vai trabalhar tanto a capacidade cardiorrespiratória, né? Não vai, enfim. E o parkour, ele tem essa coisa do flow, né? Que é da corrida com os obstáculos, com os giros, as piruetas. Então isso tem uma complexidade motora absurda, cara. Como eu vi em pouquíssimos esportes, eu já pratiquei vários esportes na minha vida. E o parkour, ele tem uma complexidade motora que é incrível, porque ele junta a calistenia, ele junta a corrida, ele junta a ginástica com as acrobacias. Até o break, até a dança. O break, então, cara, você consegue juntar aí todas essas modalidades de peso corporal dentro de uma única modalidade que é o parkour. Né? O parkour engloba todas as outras. O cross já engloba, é engraçado, porque o cross já é qualquer desafio físico, é cross. Então se eu chegar pra vocês e falar... Galera, hoje o treino vai ser atravessar do São Francisco pro centro, nadando. Esse é o treino de hoje. É um desafio físico e é o treino de CrossFit de hoje. Pode crer. Entende? Então, tu tem que estar preparado para qualquer desafio físico. Nossa. Independente dele qual seja. Se for para carregar uma pedra de 50 quilos ou um saco de cimento de 50 quilos por uma escada... o atleta de CrossFit vai estar preparado. E é interessante que essas questões das capacidades motoras que tu tinha falado, que o parkour, hoje ele não é mais a mesma coisa que o parkour clássico lá de 10, 20 anos atrás. Hoje, parece que surgiram com a popularização do parkour outros estilos de parkour. Você tem um parkour que ele é feito no mesmo obstáculo, tu fica rodando em volta do obstáculo, meio que dançando em volta do obstáculo e mistura trabalhos de break, de hip hop. Você tem um outro estilo de parkour que traz mais pro clássico, que tu segue uma linha, tu segue pra tu fazer um flow, free né? running. Que é o free running, você tem mortais, giros, você tem que fazer um flow aí é em nota, né? Esse aí é em nota. Os jurados dão em nota. Aí tu tem a modalidade... modalidade... Que é aquele da Red Bull, que acontece lá na Grécia Art também. of Motion, o nome desse daí. Que aí você tem a modalidade Speed, que já vai ter outra coisa. Aí já são dois, né? Que é um do lado do outro. Quem passa por esses obstáculos mais rápido e toca o botão. Tu tem o freestyle, tu tem o free run, né? Tu tem o speed, a modalidade speed. Tem o pega-pega. O pega-pega, que é o chase tag.
Chase tag o nome. Que tem vários Isso aí é obstáculos, massa. um tem que pegar o outro, e, cara, e isso tá muito difundido. Tem vários canais aí que estão. O parkour se tornou olímpico, né? Ainda não. Ele tá sendo estudado. Tá sendo estudado. Quem se tornou olímpico foi o break. É porque a princípio Foi o break. parkour não é Agora na competitivo. França o break já vai ter a primeira representação, né? E esses esportes streets, né? Que são esportes da periferia. Por exemplo, a calistenia é um esporte street, é um esporte que a galera da periferia, né? O parkour, o skate, o break, eles estão tendo uma visibilidade hoje muito mais representativa como esporte do que tinha há anos atrás, que era de certa forma até marginalizado. Sim, sim. Então hoje a percepção das pessoas em relação a essas modalidades, né? A capoeira, tá sendo outra. Você vê o skate aí, o tanto que o skate cresceu nos últimos 4 anos, porque teve aí um destaque olímpico absurdo. Cara. A gente tem nossa maranhense, né? A fadinha, a Raíssa Leal. Raíssa Leal, que deu um show lá nas Olimpíadas. Estamos precisando de um Raísso do parkour pra fazer olímpico também. Ganhou não sei quantos mundiais SLS, né? A garota é um fenômeno. E você vê, né? Então o nível de percepção de valor daquela modalidade, depois que se torna olímpico, depois que porque difundido já né? No mundo, difundido já é. O parkour, o mundo todo pratica. Se você for lá no Oriente Médio, vai ter gente que treina parkour. Calistenia é a mesma coisa. A Né? diferença Skate é a mesma coisa. Surf, onde tem mar, tem surf, meu irmão. Então são esportes que tem que ter um olhar profissionalizado, profissionalizado, né? Que não seja marginalizado, não tem por que ser marginalizado. Um esporte tão bonito que exige tanto do movimento, para mim não existe nada mais bonito do que o movimento. O movimento me encanta. Então, você ter essa capacidade, né, da calistenia, de mostrar esses movimentos clássicos de força, o parkour, movimentos acrobáticos e de precisões, né? Cara, para mim faz muita diferença essa nova percepção dessas modalidades. O cérebro, a função principal do desenvolvimento do cérebro é o movimento, né? Não que seja errado pensar, racionalizar. Claro, a gente tem um córtex desenvolvido para ser racional, mas a função primordial disso, naturalmente, era o movimento. Por exemplo, os animais, os mamíferos têm o cérebro com a função de quê? De fazer eles pensarem. O cachorro tem o cérebro para pensar? Não, o cachorro tem o cérebro para ele sobreviver melhor, para ele pensar melhor, para ele racionalizar melhor. Então, faz todo sentido a gente ver a beleza do movimento. A gente foi feito para isso, né? Para se movimentar. O nosso corpo é saudável se movimentando. E eu vejo, cara, um potencial absurdo no crescimento dessas duas modalidades, que é o parkour e a calistenia. Então, todas as modalidades, elas têm ciclos, né? Eu já tô nesse meio aí de atividade física há muitos anos, não só como praticante, mas também como um gestor da área. E eu já vi muitas modalidades surgirem, terem picos absurdos de todo mundo virar moda, todo mundo quer fazer aquela atividade. Depois, aquele ciclo, né? Você atinge o ápice, e aí começa a fazer uma curva descendente, e aí entra na homeostase, que é a estabilização. Então, todas as modalidades passam por esse ciclo. Por exemplo, a natação, 30 anos atrás, teve o pico, né? Subiu, foi lá em cima, todo mundo queria nadar, todo mundo queria fazer atletas de natação. Chegou no pico, abriram 30, 40 escolas de natação aqui em São Luís. Aí depois começaram a fechar e ficaram só as que realmente exerciam um trabalho de competência. A mesma coisa aconteceu no judô, a mesma coisa aconteceu no crossfit. A mesma coisa está acontecendo agora no beach tênis. Então o beach tênis está já chegando aqui na ponta, né, do pico, né? O beach tênis está atingindo o pico. A tendência é que daqui a pouco começa a ter a linha de tendência de baixa, que a modalidade começa a cair, né, depois daquele pico e entra na estabilidade, na estabilização. Aí a calistenia e o parkour, eles ainda estão aqui no começo da subida. Então existe uma possibilidade gigantesca de crescimento e de explosão das duas modalidades. E a gente vai estar na frente. Na hora que a coisa explodir, que eu sei que vai explodir, se for para eu apostar em duas modalidades hoje que vão explodir em breve, para mim a calistenia e o parkour. Né? Pelo nível
de atividade, o tanto completo que são essas duas atividades, o tanto que tem resultados não só estéticos, mas de saúde, de performance. Então, eu vejo como duas modalidades que estão em potencial de ascensão absurdo, né? E a gente já discutindo e trabalhando e pensando em como oferecer isso da melhor forma para os nossos futuros praticantes e para os nossos praticantes atuais, vai fazer uma diferença gigantesca dentro da realidade do nosso estado perante o Brasil e o mundo aí nessas duas modalidades. E assim, dentro do parkour, dentro da calistenia não, mas pelo menos dentro do parkour, o parkour e a calistenia estão praticamente virando uma coisa só. Estão praticamente virando uma só modalidade dentro do parkour. Por quê? Porque todo atleta bom de parkour, os atletas de parkour só fortalecem com calistenia. A calistenia tá pro parkour, assim como o LPO tá pro crossfit. Exatamente. O crossfit ele se baseia em um tripé, que é o LPO, o endurance e a ginástica, né? O parkour, ele tem a calistenia dentro como um tripé, também como uma base. A calistenia, ela tem sua especificidade, mas ainda assim existem suas variações. Mas dificilmente tu vai ter uma outra modalidade dentro da calistenia, né? Né, isso? Tipo, o street lifting, como o Tagino já falou, tá sendo um processo também de base, né? Então, a gente tá trazendo... Ganhando espaço, né? Tá, sim. Eu mesmo pratico, né? Porque é fundamental. A gente não usa academia. A gente usa a calistenia. Então, se eu quero fortalecer meus músculos de puxada, eu vou puxar com carga. Sim. Se eu quero trabalho de base, né? Que eu tô falando aqui. Porque dá pra fortalecer sem fazer as puxadas com carga. Dá pra fazer também um trabalho de fortalecimento. Mas aí a gente entra numa questão uma linha muito tênue e aí é um papo com certeza mais fechado. Isso aí. E aí a gente tem a modalidade que é o freestyle, né, que são apenas os movimentos acrobáticos e já puxa mais, com certeza abrilhanta mais os olhos do parkour, porque o cara que é do parkour olha tudo em muito movimento, muito dinamismo, tudo muito rápido, né? E o freestyle é exatamente isso. E fica engraçado porque a calistenia surge com o princípio, né? A beleza da força, os movimentos estáticos. E aí surge uma vertente completamente diferente desse princípio. E que acaba ganhando um poder e juntando as duas coisas. Então hoje a gente tem o street workout, que é nada mais nada menos a junção do freestyle mais a calistenia. São os movimentos estáticos e os dinâmicos de força. Então hoje... Tem as piruetas, os giros, justamente, né? Hoje, o street workout é onde tem a maior visibilidade. É o esporte mesmo, o peso. Então, a calistenia vai crescer. Esse ano mesmo está em ascensão absurda, mas é esse esporte que está pesando, né? A gente tem as outras modalidades, mas é onde a parte mais completa, mais complexa também da coisa, porque o cara vira praticamente um ginasta, né? Tem a parte acrobática e tem a parte de força. E aí, agora, a gente está analisando as duas coisas, porque existem competições de estáticos, existem competições de street lifting, existem competições de freestyle. Cada modalidade dessa já existem competições, mas a que está em ascensão mesmo é o tudo. É o street workout. E o que tu tinha falado aquele dia sobre o freestyle ser em um mesmo lugar e o parkour em barras ser quase a mesma coisa, justamente. Só que de uma barra para outra, né? Sim. E aquilo que eu tinha conversado com ele um dia. Massa. Ele citou esse ponto, que o freestyle era como se fosse o parkour em um só lugar, em barras. E o conceito de parkour é exatamente esse. Parkour significa percurso em francês. Le parcours, percurso. Tá? Literalmente tu ir do ponto A ao ponto B. E aí, se tu pega esse novo estilo de parkour que você fica em um só lugar, em barras, você vai ter exatamente freestyle. Então, tipo assim, 80% dos movimentos de freestyle de calistenia são movimentos do parkour. Existe a individualidade de cada modalidade, porém também existe uma conexão extremamente profunda, absurda entre todas essas modalidades que a gente comentou aqui, né? Então, as modalidades, elas se encaixam, elas se conectam. E isso é massa, porque para se você se tornar um especialista da sua modalidade, você tem que aprender a modalidade do outro. E o engraçado disso, né, que eu consegui descobrir a tradução do parkour apenas pela minha leitura
da minha vertente. Sacou? Isso que foi o mais engraçado. E eu falei exatamente isso, né? Tipo, que o parkour com barras, né? Existe essa modalidade que eu não sei como é que chama, mas o parkour com barras, a diferença dele pro freestyle é que ele se desloca, né? De uma barra pra outra. E o freestyle é parado. E aí ele pegou e virou, pô, mas o parkour é justamente isso. Parkour e eu, significa pronto, percurso. descobri uma parada que eu nem sabia. Massa, massa. Galera, E pra quem tá iniciando, qual conselho que tu daria pra alguém que quer começar o esporte da calistenia e que tá iniciando agora? Cara, hoje Fazer Hoje a gente tem essa vantagem, né, de já ter centro de treinamento de calistenia. Antigamente era muito difícil tu dar esse conselho, né? Tipo, pô, busca um profissional, porque não existia profissional. Hoje a gente já está trazendo escolas, né, que ensinam a base de uma maneira bem assertiva. Não tem como mais a pessoa sair dessas maneiras, né? Todo mundo fala a mesma língua, porque já é algo que está padronizado, está correto, né? Aquilo ali já deu certo. Então, hoje a gente já tem a 98, né? Eu tenho o Templo do Macaco também, que a gente abraça essa modalidade da calistenia. E hoje eu já posso dar essa dica de, pô, procura um profissional, porque aí tu vai encontrar, por mais que tu depois queira parar com o profissional e se desenvolver sozinho, que é o princípio do calistênico mesmo, raiz, é ele aprender nos parques, aprender com um ou outro. Mas antigamente não existia essa possibilidade. Mas tu vai ter uma base fundamental, porque antes, como eu aprendi Hernani, né, a galera das antigas, a gente não tinha fundamento. Então a gente foi na raça mesmo, na bruta, pulamos etapas, fizemos muita besteira que poderia ter, se tivesse esse conhecimento, a gente poderia ter encurtado muito caminho de uma maneira fluida, né? Isso que tu falou é importantíssimo, porque como são modalidades street, da rua, então as pessoas elas aprendem muito de forma autodidata, né? Elas vão errando, aprendendo, não tem um profissional ali lhe instruindo, não tem um ambiente adequado, né? Com colchões, com os equipamentos certos, né? Os equipamentos, digamos, para progressão, macio. Então é muito da coisa do street. Quando você traz essas modalidades do street para dentro da academia, aí você consegue ter uma captação de novos alunos muito mais representativa. Por quê? Primeiro que vai existir a segurança por parte do aluno, sabendo que ali vai ter um profissional credenciado, vai ter um profissional estudado, vai ter uma estrutura de equipamentos adequadas dentro do seu nível para que seja exercida as progressões de forma correta. Então, até para visualização deles, para eles verem a modalidade acontecer. Dificilmente uma pessoa vai para um pico de casa abandonada ver uma galera praticar parkour, porque a galera do parkour vai, por exemplo, acontece de praticar em ambientes isolados, né, ambientes abandonados e tal. Dificilmente alguém que quer aprender parkour vai lá para ver, né? Então, dentro da academia, fica muito mais fácil da pessoa enxergar aquela modalidade, se interessar, porque ela só vai se interessar se ela ver, se ela observar um treino, se ela assistir, participar, experimentar um treino, né? Então, dentro da academia, a gente consegue ter uma possibilidade de maior quantidade de novos praticantes, né? Segurança, com profissionais adequados, com estrutura adequada, profissionais capacitados. Isso aí faz a diferença. Por mais que a pessoa busque, por exemplo, parques e tal, encontre uma pessoa por lá, vai te auxiliar, mas, cara, ali tu não encontra. Por exemplo, aqui a gente tem hoje vários parques, né, de calistenia, a prefeitura construiu. Mas se tu for pegar a medida ali, não tem nada padrão. Não tem nada que te entrega, de fato, algo bem feito, né? Por favor, não precisa de muita coisa para entender isso. Tem paralelas, cara, que são desse tamanho aqui. Parece que é tiração, Mas sabe? o que falta, às vezes, da parte governamental, é fazer o espaço que está sendo feito para aquela determinada modalidade com a consultoria de alguém que conhece a modalidade. É a mesma coisa que tu vai construir uma pista de skate sem perguntar para um skatista profissional como se constrói uma pista de skate. Qual é o melhor local de fazer a curva, de colocar a rampa, o corrimão. E tem que ter essa consultoria da parte, né, dos competentes aí, do governo competente para fazer aquela estrutura. Então, se tivesse, na verdade, essa consulta aos especialistas, aos profissionais,
com certeza seria diferente, né? Essas situações. Justamente. Material, inclusive, né? Tipo, tu vai fazer com ferro numa ilha, por exemplo, né? Vai desgastar rápido, vai quebrar. Isso aí. Então, a gente tem essa noção porque a gente já fez. Eu, por exemplo, né? Já lido com isso aí há muito tempo. Eu mesmo construí a minha estrutura. Então, tenho noção de pegada, tenho noção de angulação, tenho noção se eu vou botar um parafuso aqui ou se eu vou botar aqui, que é mais difícil. Porém, eu sei que um aluno pode passar aqui e pode se rasgar, né? Então, tem essa consciência também. Então, a gente luta com bastante adversidade, né? Mas, ainda bem que hoje já temos essa parte mais ampla da coisa. Hoje a gente está em ascensão. Hoje já entregamos, como falei novamente, a modalidade com uma escola mesmo. Sabe? Tá tendo um suporte, capacitação, as pessoas estão estudando mesmo biomecânica. Cara, isso aí é incrível. Sabe? Estudar biomecânica para interpretar um movimento. Então a gente já está chegando numa segunda instância de classe, trazendo algo bonito, algo bem feito, que é justamente o que tu falou do skate. E na frente da minha casa, né, a reserva do Itapiracó, onde tem a pista de skate. E antes eu não olhava gente andando de skate. Cara, hoje se tu for passar lá, agora tá assim, ó, pá. Na hora que eu saí de lá, tava cheio de gente. Então ter esse ar estético, mais bonito, mas também com conforto, segurança, é super importante. E é o que aonde a gente está tentando chegar, onde a gente está conseguindo chegar, né? Hoje nós, os cabeças da calistenia, parando, olhando a parada assim, vamos fazer a parada ser melhor amanhã também, né? É aquele negócio. É aquele negócio. Eu tive que ralar por longos 12 anos para chegar onde eu tô hoje no parkour. Por 6 anos, eu treinei parkour sozinho, pesquisando na internet, procurando pessoas, não achando ninguém. Por 6 anos, eu fiquei rodando no mesmo lugar, evoluindo isso aqui a cada ano, né? E hoje a gente tem a CF. Hoje a gente tem o Crawler Parkour, né? Que é o grupo de parkour patrocinado pela CF, né? Hoje a gente tem o recurso para aprender, né? Então, hoje em dia, eu chego lá na CF e eu vejo os alunos com 3 semanas de treino pegando o que eu demorei 5 meses para pegar. Caraca, como assim, louco? Os caras são melhor do que eu, que loucura é essa? Entendeu? Desde que a gente chegou na CF, a evolução foi absurdamente exponencial. Eu nunca pensei que desse para evoluir tão rápido, né? Então, eu fico muito feliz, muito grato pela CF, principalmente por ter acolhido o parkour como esporte. Eu fico muito grato porque eu não tive essa oportunidade, mas eu posso agora disponibilizar a outras pessoas. Eu posso divulgar agora o parkour, porque eu sei que eu tenho um órgão para confiar, entendeu? Eu sei que eu tenho um órgão que pode dar suporte agora para uma pessoa que está querendo aprender. Então, se você quer começar no parkour, se você não sabe por onde começar, se você não conhece pessoas, cara, cola no Crow. Vem pra CF. Vamos conversar. Vamos aprender. Vamos crescer juntos nisso, né? E cara, falou de uma coisa importante, né? O nível de evolução, quanto vocês evoluíram depois que foram pra dentro da academia. Óbvio que tem que existir ainda o treino de vocês do street, da rua e tal. Mas ali na academia, né, você tem os colchões, tem as rampas, tem as barras, que dão a oportunidade de vocês errarem mais, de vocês arriscarem mais. Segurança, né? Segurança. Então vocês se sentem seguros para arriscar. Tem a cama elástica, né? Então, assim, tem uma série de aparatos que vão dar a possibilidade para vocês evoluírem de forma muito mais rápida do que na rua. Que na rua não pode ter erro, né? Na rua, se você errar, você se machuca, porque você vai cair no chão duro. Então, você dentro de uma academia te proporciona essa possibilidade de arriscar, tentar e naturalmente aprender mais e evoluir mais. E dá para criar muito mais progressão lá na academia. Tem educativo, progressão para movimento que eu tô querendo aprender, que eu mesmo inventei ali, entendeu? E consegui tirar o movimento no mesmo dia com o educativo que eu acabei de inventar, porque lá eu tenho mais recursos, porque lá eu tenho plinto, eu tenho uma caixa grande, né, que eu posso botar um colchão em cima e ficar ensaiando o movimento caindo em cima. Como é que eu vou fazer isso na rua? Vou ficar me jogando de cara na grama? Não tem como, entendeu? Então eu posso evoluir melhor na CF. Na CF a gente evolui mais. Isso aí, galera. Quero agradecer aí
a presença do Saulo, o Saulo que tá indo para São Paulo, está nos deixando temporariamente, né, Saulo? Mas deixa seu legado aqui, seus ensinamentos, depois de um tempo de consultoria que ele vem treinando aí os nossos profissionais na calistenia. E fala um pouco aí como te encontrar, Saulo, como um pouco das tuas redes sociais. Te agradeço mais uma vez pela tua presença, pela tua participação e pela consultoria também que tem dado aí na nossa equipe e pelo que tem feito pela calistenia no nosso estado. Com certeza as pessoas, o meio da calistenia, o mundo da calistenia aqui regional deve muito a você. Aproveita e dá uma dica aí para quem quer aprender a dar aula também, né, de calistenia, onde te encontrar. Então, galera... Só mais uma pergunta, Saulo, antes da gente terminar. Eu queria que tu falasse também um pouquinho sobre essa tua experiência de ter sido gestor, né? Sair como um professor de calistenia e acabar se tornando um gestor no Templo do Macaco, né? Cara, quais foram as tuas... O que tu recebeu como benefício? Quais foram as tuas dificuldades? Eu comecei de uma maneira muito singela, assim, bem inocente também. Eu falo que a calistenia me conheceu porque quando eu vi eu já estava praticando. E isso foi um ponto muito positivo, porque eu respeitei todas as minhas instâncias. Então eu comecei como uma pessoa que apenas queria treinar na rua, sabe? Tipo, ao ar livre, não queria mais ir para academia, já estava chato, idas e vindas, sem ter muito resultado. E com 4 meses de calistenia eu já tinha batido as metas que eu queria na academia para anos. E fui me encontrando cada vez mais, e tive aquele momento de, quero virar atleta, porque eu tô vendo aqui que eu consigo evoluir e tal. Fui atrás, treinei junto com a Federação de Ginástica, né? Fui a única pessoa a fazer isso pelo meu nível de ginástica. E tive uma participação muito interessante lá, que formou a minha escola de maneira... para mim, né, de uma maneira individual. Então, na minha cabeça, aquilo ali foi escola total, porque a calistenia me deu todos os movimentos de força para eu me desenvolver. A ginástica me deu todos os movimentos técnicos. E o resumo dessa história se tornou o Templo do Macaco. E hoje é onde eu estou formando pessoas, né? Estou trazendo essa vertente. E já tira um pouco essa visão de calistenia apenas de movimento bruto. Vamos fazer aqui um monte de barra, vamos fazer um monte de flexão. Não, vamos fazer de uma maneira inteligente. Vamos trabalhar flexão, mas vamos trabalhar também rolamento. Vamos trabalhar um agachamento, mas vamos trabalhar um agachamento com salto, se protegendo. Trabalhando o headstand, progredindo para o handstand, sabendo cair. Então... a ginástica me trouxe isso, né? Aonde que a calistenia naquela época não podia me proporcionar por falta de informação. E hoje eu tenho esse papel. Desde então as pessoas me cobram aulas, né? Teve um momento que eu não estava me sentindo capacitado e fui atrás de me capacitar. A parada tá me chamando. Eu sempre fui uma pessoa de respeitar os meus momentos. Então eu queria ser atleta, eu estava me divertindo para ser atleta. Eu queria apenas treinar, estava apenas treinando. E a parada chegou de uma maneira mais séria, né, como professor. Então, eu não podia chegar lá de uma maneira... vou ver o que vai dar. Não, eu passei 6 meses, parei tudo que eu estava fazendo e comecei, agora eu vou vestir a camisa de professor. Então, fui estudando um pouco de comunicação, fui estudando didática, fui pegando pessoas e dando aula de graça mesmo, para ver se o que eu estou falando de fato dá certo. E, aos pouquinhos, fui escalando até montar o meu negócio. E montar um negócio de uma modalidade que não existe, né? Principalmente na nossa cidade. Por quê? Porque é uma cidade litorânea, mas tu pegando qualquer outra cidade próxima aqui litorânea, tu encontra barras no litoral. Aqui tu não encontra, infelizmente. Né? Tu encontra as barras da litorânea que não são barras livres. Não são barras para calistenia. Não. São barras com espaldar na frente. Então não tem como tu praticar. E aí, enfrentando tudo isso, né? Cara... agora eu preciso fazer o que eu não tive, né? Eu preciso entregar o que eu não tive. E olhando de uma maneira inteligente, né? Sempre montei uma estratégia, consegui ser inserido como professor, dei bastante aulas, depois montei o meu negócio. Porque agora sim, é tudo um resumo de tudo isso, jogando para todo mundo. Ou seja, aquilo ali é só... o que eu entrego no templo... é só a nata, né? O que eu queria sempre encontrar ali. E foi difícil, mas foi divertido, saca? Eu me diverti bastante porque o tempo inteiro
enfrentando a adversidade de uma maneira muito... Mas quais foram as principais dificuldades como gestor que tu encontrou? Cara, bem a grosso modo, assim, para as portas se abrirem, eu tive que manter o pulso muito firme, saca? Então, nos primeiros momentos, 4 anos atrás, imagina, para as pessoas pagarem para uma aula de um esporte underground, não era algo assim tão fácil. O esporte não era reconhecido. Então, eu tive que mostrar muito o meu valor, sendo eu mesmo, tipo, não abrindo mão, não me vendia barato, eu fazia parado porque eu sabia exatamente o meu valor. Então, esse foi a primeira dificuldade, né? As primeiras portas se abrirem. A segunda dificuldade foi ter esse impacto, né? Porque aí eu já estava em outro patamar, mas buscar essa parte mais regional, as pessoas reconhecerem, porque hoje eu sou um propagador da calistenia. Muita gente conhece a calistenia aqui em São Luís por me conhecer. E isso foram várias estratégias que eu tive que montar. E sendo uma empresa de uma pessoa só, né, eu tive que aprender um pouco de tudo, querendo ou não, um pouco de marketing, né, para saber como atingir cada público e saber lidar com cada público. Isso é uma parada assim que eu não tenho vocação, mas eu tive que estudar, tive que ir atrás, ralar mesmo. E uma coisa que eu fiz, que eu sempre faço, até hoje eu tô saindo daqui, tô indo fazer isso. Eu fui atrás dos caras, batia na porta deles e... Por favor, vamos trocar uma ideia aqui, na moral. E por eu ser uma pessoa extremamente empenhada e ter na pele resultado, né? Não tem como uma pessoa dizer, não. Todo mundo abre as portas de uma maneira bem legal. Então, pude sentar, por exemplo, com o Michele da Arcádia para trocar ideias de negócio, isso lá atrás. Pude sentar com o Guilherme também, que hoje é sensação da LPO, né, lá na Arcádia, inclusive, também. E foi me dando ideias, com uma porrada de gente. Dudu, eu batia na porta de Dudu. Dudu, eu tô com uma dificuldade aqui, o que tu acha que tá sendo essa ideia aqui? Aí ele, pô, isso aqui tá legal, mas isso aqui não vai dar certo. Pá. Bom, só ficava ouvindo, ia pra casa, matutava aquilo ali e escrevia. Então foi muito de ralar, né? E atrás, Magno da ginástica e vários outros. Tô falando aqui a galera mais conhecida, né? Mas isso aí foi uma parada porque não existe um caminho, não existe um caminho. Eu tive que fazer esse caminho. Não existe um suporte, não existe alguém que poderia me dizer, me guiar. Ah, faz isso aqui que vai dar certo. Eu sempre fui o pioneiro, né? Fui desmatando a parada, fui batendo a cara num muro, não deu certo, vamos contornar. E essa foi uma das maiores dificuldades. E hoje, inclusive, como estou te falando, estou saindo daqui justamente porque cheguei num outro nível, deu certo aqui o Templo do Macaco, pá, tá massa, tá um ativo, todo mundo super interagindo, né? Entrando em comunidade, chegando em novos patamares, fechando sociedades, parcerias. E agora eu estou fechando o templo e abrindo um novo modelo de negócio para eu poder ficar livre para estudar, saca? Eu não posso deixar o meu lado aluno de mão. Eu preciso entregar mais. Eu sou viciado em entregar mais. Então eu preciso estar o tempo todo buscando, estudando com os caras. Terminei o Brasil, vamos para fora, papai. Vamos buscar. Terminou, agora sim. É só eu, agora eu vou começar com as minhas loucuras sozinho, porque não tem mais caminho para eu seguir. Já entendi como é que funciona a parada. Então a minha missão é mais ou menos essa, entregar, tipo, a minha visão da calistenia. É uma parada, assim, muito íntima. Eu digo que a calistenia é apenas um meio do Templo do Macaco. Já está tomando uma outra proporção. Eu não sei o que vai dar daqui a alguns anos, mas estou buscando sempre aprender com vertentes diferentes, pessoas diferentes, cabeças diferentes, me alertando. Pô, crossfit, caraca, endurance, o cara tem uma resistência absurda. Como é que o cara faz 40 muscle-ups? Agora eu ouvi uma menina fazendo 40 muscle-ups no YouTube. E aí o parkour, pô, um nível técnico altíssimo, aprendendo um pouquinho de cada. Eu tirando sempre o proveito, né? O ponto positivo de cada coisa que eu vou enxergando. Respiração, meditação, yoga. Então eu vou criando a minha linha, que eu falo bastante pro Targino, né? Dentro dos treinamentos, para ele não tentar imitar, não tentar replicar. Tu faz o que dá certo, óbvio, tem um padrão aqui, mas tu vai criando a tua linha. Tu é o cara do parkour, então tu vai pegar um pouco de parkour e misturar com a calistenia, tá tudo envolvido. O Vitor, vamos pegar um pouco do cross, né, e meter junto com a calistenia. Então, cada um, acho que cada profissional mesmo,
tem a sua maneira de ver a parada. E essa é a minha missão, né? De expressar minha arte através da calistenia. Show de bola, cara. Parabéns aí. Mais uma vez, obrigado. E sucesso nessa nova jornada aí. Eu que agradeço. Tá indo para São Paulo adquirir mais conhecimento, para voltar ainda mais preparado, para transmitir seus conhecimentos aqui para nós maranhenses. Quero agradecer também a presença do Targino, Lucas Targino, falando aqui sobre o parkour. Fala aí onde te encontra, como é que faz, quem quiser falar contigo, quiser saber um pouco mais sobre o parkour. Fala aí, Lucas. Galera, vocês podem me seguir no Instagram, @TarginoAdrenalina. Targino com G, Targino, Adrenalina. Também o @Crow_Parkour, que é o grupo do Crow, beleza? Seguindo o Crow, vocês podem mandar um direct lá. Pode... Quando é que vai ter treino? Toda semana a gente tá treinando. Tem treino na rua, tem treino na academia. Você pode ir pra CF, mas você pode também encontrar a gente na rua. Beleza? Fazer um treino com a gente de graça na rua, tranquilo. Trocar uma ideia, algo leve. Sair pra lanchar e tal. Pode falar comigo pelo Instagram e com o Crow pelo Instagram. Também dou aula de parkour por fora. Também, se você quiser falar comigo, me conhecer e tudo. E sou professor de calistenia na CF também. Então, se você quiser ter aula de calistenia na CF, é comigo lá. Recomendo. Show, isso aí. Bola. Valeu, parabéns, cara. Parabéns, galera. Agradecer aqui meu parceiro sócio, Marcílio Sampaio, o homem dos números, dos bastidores, que está sempre organizando aqui toda a nossa estrutura. E em breve teremos aí mais conversas, né, sobre outros assuntos, outras abordagens. Muito obrigado pela presença. Se você gostou aí desse episódio, dá uma curtida aí, compartilha, que é muito importante pra gente. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o CF98, é só entrar no nosso Instagram, Centro Fitness 98 ou CF98 Coama. O meu Instagram é VitorTeles98. E CF98 no YouTube. CF98 no YouTube. Com esse episódio vai estar no YouTube. Dá um like, compartilha, manda para os seus amigos que gostariam de entender um pouco mais sobre a calistenia, sobre o parkour e sobre o crossfit. Valeu, galera. Valeu, galera. Gratidão.